Blá Fan Esportes. Dois times cariocas, Flamengo e Vasco, jogam na próxima semana, depois da parada para a data FIFA, jogos importantes pela fase quartas de final da Copa do Brasil. À 1h da tarde, no CT Ninho do Urubu, Flamengo vai apresentar à imprensa uma entrevista coletiva do último jogador contratado nesta janela internacional de transferências do meio do ano. É o atacante Gonzalo Plata, 23 anos, ele é equatoriano, estava jogando no Al Sadd no Catar. Flamengo pagou 3.800.000 dólares, cerca de 23 milhões e 700 mil reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. O contrato dele com o Flamengo vai até o dia 29 de agosto de 2029, um contrato de 5 anos. Obrigada, Cícero, pelas informações, atualizando então a vida das equipes cariocas. Para a gente não passar batido também, Birner, queria te perguntar sobre o Flamengo e essa busca por um nome, deve ter uma busca por um nome, agora essa vida pós-Pedro, infelizmente, né? Vamos ver quem o Flamengo vai trazer, porque eu jogaria com o Bruno Henrique, de centroavante. Para mim, ele tem todas as características necessárias. Ele conhece o clube, ele sabe jogar na área, ele sai pelo lado, ele consegue puxar um contra-ataque e ele tem muita identificação com o Flamengo. Ele, para mim, foi o melhor jogador da campanha de 2019. Mesmo com lesões depois, ele ainda é um jogador, para mim, muito útil e atuando como centroavante, seria um dos melhores do Brasil na posição. Porém, o Flamengo tem uma situação diferente, né? Porque eu me coloco no lugar do dirigente do Flamengo, tentando pensar como eles costumam pensar a carreira deles, de dirigentes e externos. Ele olha o Botafogo, time muito forte, pode ser campeão brasileiro, pode ser campeão da América. Fluminense crescendo, pode ganhar alguma coisa. Palmeiras disputando o brasileiro, tem eleição no final do ano. Né? Eles falam assim, olha, vamos contratar. Então, vamos ver quem eles vão contratar. Quando a gente tiver a ideia de qual vai ser esse jogador, quem vai ser esse jogador, a gente pode opinar. Por enquanto, não posso especular em cima, claro. Se vier um jogador do nível mediano, com nome, se vier um jogador, às vezes, que vai ser mais promissor, se vier algum cara feito. Agora, o problema é que com a janela de transferência fechada, tendo que buscar alguém sem contrato, fica muito mais difícil achar um jogador desse nível, né? E não... Para mim, ainda é muito doido, Birner, pensar e ver aqui, na hora que a gente vê as opções do Flamengo, como o Gabigol não entra na conversa, né? Mas isso depende do Gabigol, né? Esse é meu ponto. Depende mais do Gabigol querer do que do Tite fazer acontecer. Claro. Se o Gabigol mostrar disponibilidade para aquilo que o Tite precisa, o Gabigol joga diferente do Pedro. Porém, a partir do momento que o Pedro não está em campo, se o Gabigol é escalado como centroavante, o Flamengo, mesmo o Gabigol não seja o jogador mais voluntarioso na marcação, lida bem com o seu centroavante sem ter essa capacidade enorme de marcação. Só que ele precisa mostrar para o treinador que ele tem capacidade. E ele entrando em campo, jogando 2, 3 jogos bons e fazendo gols, a torcida abraça ele muito. Então depende dele. Não tem que ficar olhar o Tite, olhar a diretoria. Não. A questão é o Gabigol. Gabigol, tá aí. É com você, é simples. A oportunidade, do jeito que, obviamente, eu imagino que ele não gostaria, né? Que é com lesão de companheiro, mas tem a oportunidade aí. Veremos se o Gabigol vai abraçar também essa oportunidade e também o Flamengo no mercado da bola. Mas do que a gente viu na sexta, do que a gente pode ver da seleção, algo ali te agradou? Eu gostei de algumas atuações, gostei do André. Acho que ele subiu o nível da posição, com o João Gomes a seleção construía muito pouco. Eu faria algumas modificações do jeito que o Dorival tem jogado. Eu, por exemplo, puxaria o Lucas Paquetá para segundo, jogaria com o Rodrigo como meia centralizado, atuaria com um centroavante. Jogaria com o André, Paquetá e o Rodrigo no meio? Porque eu tiraria o Bruno. Porque esse é um baita jogador. Na seleção, até agora não aconteceu. Nada, né? Talvez aconteça, talvez até a insistência do Dorival... e algumas atuações boas dele, virem essa chavinha. Né? Como a Argentina virou quando ganhou a Copa América do Brasil, o erro do Renan Lodge, no jogo que estava completamente igual. Quando o Messi tinha perdido 3 gols, 2 gols lá embaixo da trave, não estava jogando nada na final, depois de ter feito uma baita Copa América. Porque eu cito a Argentina, porque a Argentina é campeã do mundo, mas quanto essa Argentina apanhou para ela virar essa seleção competitiva, que pode perder jogos, como é hoje. A seleção brasileira, e aí voltamos de novo para o começo da conversa, do Dorival, ela começou há pouco tempo. Porque o senhor Edinaldo ficou preocupado em dar espetáculo, em trazer o Ancelotti. No começo fez uma aventura. Ramon trouxe o Diniz para ser técnico de seleção e de clube. Quer dizer, não havia nenhuma espécie de planejamento para simplificar o processo de reconstrução da seleção brasileira. Por enquanto, a realidade é muito simples. O Brasil de hoje é muito pior que o Brasil do Tite ainda.
Para a gente fechar o assunto seleção, Birner, essa atualização então do Fabrício Bruno se juntando ao elenco, gosta da escolha do nome? Eu acho que é uma solução inteligente, porque o Dorival conhece o técnico. Se cogitar algum jogador de fora, qualquer zagueiro, ele tem que viajar, tem o fuso, já está no meio da janela de transferências, né? O Fabrício conhece um pouco os jogadores que estão na seleção, o jeito que ele atua é muito compatível com o jeito que o Dorival arma o time, e essa é a hora de simplificar e não de buscar alguma coisa mais rebuscada. Do possível interesse do Flamengo na contratação do atacante francês Martial. E o que a gente vai trazer agora é que esse oferecimento não foi agora, depois da lesão do Pedro. Pelo contrário, isso aconteceu no começo do ano. E nós vamos falar também quanto o atacante quer receber com luva e salário para poder fechar com algum clube, ele que está livre no mercado. Nós vamos trazer os bastidores dessa situação envolvendo o Flamengo e o atacante francês Martial. E tem também Marcos Braz dando entrevista à Flá TV falando sobre a possibilidade de contratar um atacante justamente para suprir a ausência do atacante Pedro, que vai ficar um longo período longe dos gramados. Tem também uma entrevista do Alexandre Matos contando algo que eu particularmente já imaginava, mas quando é um dirigente de um outro clube, no caso o Cruzeiro, falando sobre o Flamengo, chama a atenção. E é mais uma resposta para aquela pergunta: de onde vem o dinheiro do Flamengo? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, um recado da nossa querida KTO. É data FIFA, os clubes não estão entrando em campo, as seleções estão, e assim, lá na KTO, você tem a oportunidade de fazer sua fezinha, sua aposta, com as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você necessita para fazer o que você gosta de fazer, aquela fezinha marota para tentar ganhar uma grana extra. Corre no site da KTO, o link está aqui na descrição. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Utilizando o cupom VNE tem direito a free bet, bônus. Aproveite, beleza? Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Alexandre Matos, atual diretor do Cruzeiro, e ele deu uma entrevista ao meu amigo Samuel Venâncio, jornalista que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, ele falando sobre a parceria com a Adidas e ele contando uma história que, repito, eu falei na introdução, eu já imaginava, mas quando é um dirigente falando, chama muita atenção. Dá uma olhadinha nesse corte aí, na participação do Alexandre Matos, lá no Samuca TV, do meu amigo Samuel Venâncio. Olha o que ele falou. Ele falou alguns números. Ele falou assim, ele nem falou do Cruzeiro. Ele falou, porque o Adidas, eu conheço o pessoal da Adidas do Palmeiras. Então ele falou comigo, quando vocês foram campeão brasileiro, o Palmeiras vendeu, e foi um dos recordes, se não me engano, 600 mil peças, quando a gente foi campeão brasileiro em 2018, Palmeiras com a Adidas. Chuta quantas peças o Flamengo vende no ano. Fala um número aí. Tô falando Palmeiras que tem 600 mil que o Palmeiras vendeu. Terceira torcida do Brasil. 1 milhão. 1 milhão, né? Todo mundo fala 1 milhão. Né? 2 milhões. Puta que pariu. O Flamengo vendeu 2 milhões de camisa. Caramba. Então, é por isso. Entendeu? É por isso. É outro número, é outra realidade. Pois é, para aqueles que se perguntam de onde vem o dinheiro do Flamengo, essa é apenas mais uma resposta. Vocês acham que é fácil um clube vender 2 milhões de camisas? Vocês acham que é fácil? Lembrando que nesses 2 milhões de camisas não estão contabilizadas, obviamente, aquelas camisas piratas que são vendidas por aí e que o Flamengo, obviamente, não tem direito a nada e muito menos a Adidas. E eu mandei esse corte para um dirigente do Flamengo, responsável pela negociação com a Adidas, e ele respondeu o seguinte: é isso, meu amigo, fora o fato de termos royalties bem agressivos e um mínimo garantido correspondente ao tamanho do Flamengo. Então, pessoal, vocês que questionam o contrato do Flamengo com a Adidas, vocês podem criticar o que for, mas esse contrato foi muito bem feito para o Flamengo ganhar muito dinheiro. E foi o Alexandre Matos que falou, não foi um dirigente do Flamengo, nem ninguém da Adidas. O Alexandre Matos revelando: 2 milhões de camisas do Flamengo foram vendidas. É isso mesmo. É muita coisa, é muita coisa. Antes de ir para o próximo assunto, que é sobre a contratação ou não de um atacante para a vaga do Pedro, eu quero dar um recado aos torcedores do Corinthians.
Eu fiz um vídeo recentemente, tem até um corte meu que está viralizando aí, que eu falei ontem no SBT Sport I, sobre o absurdo que é a postura do Corinthians diante da saúde financeira. O clube deve a muita gente e está fazendo contratações de peso. É basicamente o seu amigo, fazendo essa analogia que eu sempre gosto de fazer, que deve a Deus e o mundo aí, está viajando, comprando carros de luxo. É basicamente isso. O Corinthians, nada mais, nada menos, vai investir mais 70 milhões aí para contratar o atacante holandês Memphis Depay, que foi até especulado no Flamengo. O Flamengo em nenhum momento cogitou na contratação desse atleta. E eu vejo muita gente me xingando, muitos torcedores do Corinthians. A verdade tem que ser dita. A verdade às vezes dói. É muito fácil. E aí eu tenho que ler o seguinte: a culpa é de quem negocia com o Corinthians. Não, meu amigo. Isso é uma inversão de valores. Você está culpando a vítima. A culpa não é quem negocia com o Corinthians. A culpa é do Corinthians. E repito, eu não vou deixar de falar aquilo que eu penso, ainda mais nesse caso, que eu acho muito difícil alguém pensar diferente. O torcedor, entendo pela paixão. Agora, qualquer pessoa sensata, se parar e analisar, não é certo o que o Corinthians está fazendo, sobretudo com o Cuiabá. Porque o dinheiro da compra do Mateuzinho junto ao Flamengo, que deve ao Flamengo, não vai salvar a vida do Flamengo. Muito pelo contrário. Entre aspas, isso é mixaria para o Flamengo. Agora, para o Cuiabá, faz total diferença, sim, não ter o jogador, que no caso é o Ranieri, e ainda não ter o dinheiro que, teoricamente, teria que receber do Corinthians. Mas vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. E a entrevista à Flá TV neste sábado, no intervalo da partida entre Flamengo e Madureira, pelo Carioca Sub-17. Lembrando que o Flamengo venceu esse jogo por 2-0. Marcos Braz estava presente e falou com a Flá TV. E ele estipulou o dia 9 de setembro como definitivo para decidir se o Flamengo buscará ou não um novo centroavante para a vaga do Pedro, obviamente. Abre aspas. A janela praticamente acabou e as restrições são enormes. Para você fazer uma contratação hoje, depois que a janela fecha, você só pode contratar se o jogador já estivesse em contrato antes do fechamento da janela. Quando você vai analisar isso aí, são pouquíssimos os jogadores que estão sem contrato e que você entenda que esses possam de fato resolver o seu problema. Tem muita especulação. Nós nem acabamos de apresentar os jogadores que contratamos. Mas depois que teve a situação no Pedro, acho que é obrigação nossa a dar uma checada e conversar com o técnico e a comissão para ver se de fato é necessário uma reposição. E, além de pesar o preço e condições que podem fazer o Flamengo desistir de uma nova contratação, Braz também citou a presença dos jogadores que já estão no atual elenco para essa posição. No caso, Gabigol, Carlinhos e também Bruno Henrique, que pode fazer essa função. E ele disse: importante dizer que temos 3 jogadores nessa posição ali. Tem um jogador que sempre resolveu nossos problemas, todos, que é o Gabigol. Tem o Carlinhos, tem o Bruno Henrique, que pode fazer o 9. Tem muita especulação, muita conversa fiada, mas é obrigação nossa estar atento ao mercado e ver o que é melhor para o Flamengo. A gente com calma vai decidir isso, até terça-feira. E um desses jogadores especulados no Flamengo é a do Anthony Martial, o francês. Para quem não sabe, é um jogador de 28 anos, tá bom? Ele não atua desde dezembro, foi quando ele jogou pela última vez pelo Manchester United. Um jogador que, de fato, está sendo muito especulado pela torcida do Flamengo, muita gente pedindo a chegada desse atleta. A questão é o seguinte: o próprio Marcos Braz falou aí que o clube precisa ter responsabilidade financeira. E precisa ter, porque o que esse jogador está pedindo chama a atenção. E a gente precisa analisar que a contratação do jogador para suprir a ausência do Pedro não é apenas até dezembro. Esse jogador jamais vai assinar um contrato curto, pelo contrário, ele vai pedir um contrato longo. E será que vai valer a pena ter esse jogador futuramente? É o mesmo caso do Carlinhos. Gente, na boa, contrato de 3 anos com o Carlinhos não fazia o menor sentido e não faz o menor sentido até o momento. Tanto é que o Carlinhos está no elenco e a gente está discutindo se o Flamengo tem que ir buscar outro jogador ou não. Eu acho que deveria buscar sim um outro jogador, se a janela de transferência tivesse aberta. A janela de transferência está fechada. Fechou. São apenas jogadores que estão livres no mercado, sem contrato com nenhum outro clube, que podem fechar com o Flamengo nesse momento ou com qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Então as opções são mínimas.
Tanto é que estão especulando Anthony Martial, um jogador que não entra em campo desde dezembro. Tudo bem, 28 anos, é jovem, mas não entra em campo desde dezembro, gente. É muito tempo. Um jogador que começou no Lyon, passou pelo Mônaco, chegou ao Manchester United em 2015, depois teve uma rápida passagem por empréstimo pelo Sevilla em 2021, voltou ao Manchester United. Na última temporada 2023-2024, fez 19 jogos, 2 gols e 1 assistência. Está livre no mercado. Mas a possibilidade o nome desse jogador não chegou à mesa do Flamengo agora, após a lesão do Pedro. E eu fui apurar bastidores dessa situação. É o seguinte, ele tem um empresário oficial que cuida da carreira dele há muito tempo, que se chama Philippe Lombellet. Acho que é assim que se pronuncia. Provavelmente ele é francês por ter esse nome também. Mas o nome dele é indicado ao Flamengo por um agente autorizado pelo jogador a trabalhar o nome dele aqui no futebol brasileiro desde fevereiro. Desde fevereiro que esse agente está oferecendo o Anthony Martial ao Flamengo. E agora, depois que teve a lesão do Pedro e com a janela de transferência fechada, esse empresário novamente ofereceu, indicou. O Flamengo, como disse o Marcos Braz e até mesmo o Bruno Spindel recentemente numa entrevista coletiva, consulta, é normal. Tem nomes oferecidos, o Flamengo consulta, beleza. Ele quer quanto? Ele aceitaria quanto tempo de contrato? E aí, só para conversar, esse representante do Anthony Martial disse, olha só, o custo dele seria esse aqui, e eu apurei, daria mais de 2 milhões de reais por mês, salário e luva. Ou seja, ele chegaria para ter o maior salário do elenco. Vocês acham justo isso também? Embora o histórico dele seja um histórico, enfim, o cara jogou em grandes clubes da Europa, Manchester United, Eurocopa 2016, Eurocopa Sub-19 2013, jogou no Sevilla. Mas é justo pagar esse valor para um jogador que nunca entregou com a camisa do Flamengo, ganhar mais que muitos jogadores que estão há muito tempo no Flamengo, roendo o osso, e um jogador que seria uma incógnita. Quem te garante que ele vai chegar e vai resolver a vida do Flamengo? Vai resolver os problemas do Flamengo, vai se adaptar rapidamente? Não é assim. Então, nesse caso, eu acho até que a diretoria está certa. Se a janela de transferência estivesse aberta, eu acho que seria obrigação o Flamengo buscar um substituto do Pedro. Mas como a janela de transferência está fechada e tem o Gabigol, que hoje tem um custo altíssimo por mês, eu acho que o Flamengo tem que cobrar do Gabigol uma performance melhor do que ele estava tendo nos últimos tempos. Quase 2 anos sem jogar bola. A minutagem que o Gabigol tanto pediu, ele vai ter agora com o técnico Tite. Será que vale a pena fazer essa contratação do Anthony Martial? Eu vou dar minha opinião. Diante dessas informações, eu gosto de informar e depois dar minha opinião. Diante dessas informações apuradas, e ele não aceitaria um contrato curto, tá? Ele está pedindo um contrato de 3 anos pelo menos. Mais de 2 milhões de reais por mês em um contrato de 3 anos, eu não toparia para um jogador que não entra em campo desde dezembro. Seria uma incógnita. Não teria nenhuma garantia que iria resolver. Como nenhum outro jogador. Só que, se fosse um jogador que tivesse ativo, jogando muita bola em outro clube, e o Flamengo fizesse a contratação, vou dar um exemplo. O Alcaraz, a chance de dar certo é muito maior. O Alexandre, a chance de dar certo é muito maior. O Michael, a chance de dar certo é muito maior. O Gonzalo Plata, a chance de dar certo é muito maior. Com o Anthony Martial, a chance de dar certo é menor. Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Veja aí essa dupla. O atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o candidato apoiado por ele à presidência do Flamengo, Rodrigo Dunchi de Abranches. Rodolfo Landim esteve no final do mês de junho participando do podcast Fala João, uma conversa comigo que teve uma repercussão enorme. E entre outros temas, ele falou do apoio a Dunchi e também de uma sequência de trabalho. Veja aí para você entender o assunto que nós vamos comentar aqui neste vídeo. Logo no início da nossa conversa, você disse o seguinte: o Flamengo está numa posição muito sólida,
mas nada é garantido. Depende de quem virá e como irá trabalhar. Final de ano, eleição no Flamengo, que promete ser uma das mais quentes de todos os tempos. Analisando o panorama, presidente, o que podemos falar dos próximos anos do Flamengo e se publicamente o senhor realmente irá apoiar o Rodrigo Dunch, é o seu candidato no próximo pleito do Flamengo? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Tá, ele é meu candidato, sem dúvida nenhuma. Rodrigo, ele está nesses 5 anos e 4 meses lá ao meu lado, é o meu vice-presidente geral, esteve conosco participando de todas as decisões, ele conhece tudo que está sendo feito, participa de tudo que está sendo feito, de todo o trabalho que a gente fez de crescimento de receita, de mudança de procedimentos, de processos dentro do clube. Ele é a pessoa mais talhada para dar continuidade a esse trabalho de crescimento que a gente tem. Fora isso, o Flamengo tem vários grupos de pessoas que estão lá e a gente pediu para que esses grupos sentassem e primeiro fizessem uma análise daquilo que a gente tinha se comprometido a fazer e tinha entregado ao longo desses 5 anos e pouco. E depois tentando traçar, vamos dizer assim, aonde a gente ainda pode melhorar. Quais são as fraquezas, eventualmente as oportunidades que a gente tem para poder fazer com que o Flamengo continue a crescer em todos os sentidos, né? Melhoria nos esportes olímpicos, no futebol, dentro da sede, nas finanças, em tudo. E tem um trabalho bastante forte que foi feito. E, na verdade, o Rodrigo se comprometeu com tudo isso. Aliás, é o único candidato que se comprometeu com tudo isso. Quando a gente vê que todos os demais candidatos falam em tudo, em mudança da estrutura, eu vou fazer diferente isso, eu vou fazer diferente aquilo, eu vou fazer diferente... É um direito que eles têm de tentar defender, fazer mudanças, diferenças e tal. Mas, assim, a gente tem muito medo desse discurso de assim, vou fazer isso de forma diferente. Então, assim, de fazer de forma diferente é colocar em risco toda a estruturação financeira e todo o trabalho que a gente está fazendo, entendeu? Uma coisa é você se comprometer com um processo de melhoria contínua. Uma outra coisa é o cara chegar e dizer o seguinte, olha, eu não me comprometo com nada, quando eu chegar vou trocar todo mundo, vou fazer tudo diferente da forma com que eu acho que é o melhor. Isso, ok, é um direito e o sócio tem o direito de querer entrar por esse caminho aí. Se entender que está tudo errado mesmo, siga outra linha. Se entender que o trabalho está sendo bem feito e que pode continuar a melhorar, siga outra linha. É um direito que o sócio vai ter. E eu não tenho dúvida alguma de quem esteve ao longo do meu lado, acompanhando tudo e participando de tudo, junto comigo, nesses 5 anos e 6 meses praticamente que a gente está lá, foi o Rodrigo. E é onde eu vejo que haveria o menor risco do Flamengo sair do trilho. Porque, assim, acredite em mim, eu vou mudar tudo, acredite em mim que vai dar certo. Eu prefiro acreditar em quem está do meu lado trabalhando e está fazendo as coisas certas, entendeu? Pois é, na oportunidade, o Landim declarou seu apoio a Rodrigo Dunch, dizendo que ele sempre esteve com ele e falou muito de continuidade de trabalho. Pois bem, na ideia, naquele momento, Landim pensava em ser um presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo. Mas a informação de agora é que o próprio Rodrigo Dunch confirmou que convidou Rodolfo Landim para ser o CEO do clube. E qual seria o objetivo disso? Landim está à frente de todo o processo da construção do estádio do Flamengo. E ele continuaria no clube, sendo o CEO, cargo que hoje é exercido por Reinaldo Belotti, para continuar tocando esse projeto nos próximos 3 anos. Todos nós sabemos que no dia 9 de dezembro teremos uma eleição no Flamengo
que promete ser uma das mais disputadas da história e também das mais importantes do clube até hoje. E essa é uma cartada política muito importante. Rodrigo Dunche, como candidato, lança o seguinte: Landim, que está à frente do projeto do estádio, continuará e dará sequência ao trabalho no meu governo. Realmente é uma estratégia para tentar conquistar os conselheiros do Flamengo que irão participar da eleição no próximo dia 9 de dezembro. Vamos ver qual o resultado disso nas eleições. Os candidatos, além do Dunche, nós temos o Maurício Gomes de Matos, que lançou a candidatura. O BAP lançará oficialmente a candidatura agora no dia 9 de setembro. Valim Vasconcelos já é também um candidato. E José Carlos Peruano também confirmou que será candidato. Mas esse trunfo do estádio pode decidir a eleição. Só o tempo vai dizer. Qual é a sua opinião, hein, sobre essa ideia de Landim permanecer no Flamengo e tocar o assunto do estádio, caso O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais: Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes: 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes: 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais: Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais: Campeonato Carioca. 36 vezes: 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes: 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.